Uma vez que eu tenho meu Prisma instalado, que eu tenho já o nosso primeiro model, nós iremos fazer uma operação que chama operação de seed, que seria basicamente semente mesmo, que é uma operação em que você cria os primeiros registros que você quer através de um arquivo. E esse arquivo você deixa lá todos os seus registros ou seus pré-registros. A gente vai aproveitar essa situação para criar um seed de snacks e vamos utilizar essa técnica aqui de utilizar o método do Prisma Create Many. E eu vou aproveitar aqui para explicar para você, já fazer um prelúdio de como o Prisma ele pode criar registros. O que que é o Create? Ele é basicamente o Insert. E se você for aqui no manual do Prisma, e você clicar aqui Prisma Client e o CRUD, você vai ver aqui os primeiros registros, as primeiras formas de interação com o banco de dados. Recomendo novamente você entrar aqui e dar uma olhadinha. Nesse caso, como é que o Prisma funciona? E você chama o client, você coloca aqui qual é o model e você coloca a operação. Nesse caso aqui é o create e você passa os dados. É simples assim. E se você quiser algo mais avançado, que nós iremos explorar, você pode acrescentar opções no create, só que você também tem uma opção interessante que é o create many. O que que o create many faz? Você passa um array daqueles dados que você iria adicionar lá no Create e você vai adicionando várias opções aqui. Olha só, e ele vai fazer uma operação de criar muitos. Essa operação aqui, ela normalmente é mais performática. Por quê? Porque ela otimiza os dados do seu insert. Legal? Você ainda pode acrescentar essa opção aqui, ó, de skip duplicate. Nesse caso aqui, do próprio exemplo, ele está mostrando aqui para você que o e-mail bob@prisma.io está repetido, né? Então ele vai skipar, né? Vai pular o que é repetido, no caso aqui, o que é campo único, né? No caso aqui tem uma unique key repetida. Legal? Então nós iremos fazer aqui a construção do nosso seed. E a construção do seed, você pode fazer aqui dentro da pasta Prisma, você vai criar um arquivo chamado seeds.ts e você vai utilizar aqui a seguinte estrutura. Primeira coisa, você vai fazer aqui a importação do Prisma Client, no arroba Prisma Client, você vai fazer a conexão. Quando você inicializa o Prisma Client, que é o cliente do Prisma, que vai ser a classe que vai fazer a conexão com o banco de dados, você tem aqui esse client, legal? E na sequência, você vai acrescentar aqui, ó, esse esqueleto, podemos dizer assim. Você vai criar aqui const snacks, que é igual, eu vou colocar aqui só um array vazio só para você entender. Então veja aqui, a gente declarou aqui, nós declaramos uma função main. Ela é assíncrona por conta desse await. Então eu chamo prisma.snack create many. Quais são os dados que eu vou passar aqui? Eu vou passar os dados que estão contidos na constante snack. E fica tranquilo que aqui eu vou acrescentar uma longa lista de snacks que eu já vou te adiantar com spoiler. É exatamente os mesmos dados que estão lá no nosso arquivo db.json. Legal? E aqui, logo mais, depois que eu declarei o main, eu vou fazer a chamada dessa função. E aqui eu vou colocar um catch error por conta do retorno dessa promise. Por quê? Porque se houver aqui um erro, eu quero mostrar aqui para mim no console qual que é esse erro e sair desse processo com exit 1. Nos sistemas operacionais, quando eu dou um exit 1, significa que é uma saída problemática, uma saída com erro. Esse 1 é o default para erro. Legal? E se tudo der certo, finalmente ou finally, o que a gente vai fazer? Vai desconectar o nosso client. Pois bem, então vamos agora criar aqui uma estrutura inicial do nosso snack. Lembre-se que um snack ele é composto basicamente por essa estrutura. Ele tem aqui então um snack, que é basicamente aquele tipo que a gente havia definido, tem um name, uma descrição, preço e uma imagem. Então veja, se você abrir o seu arquivo db.json agora, você vai verificar isso daqui. Mas e o ID? Né? Por que você não acrescentou o ID aqui no snack? Lembra que aqui o ID ele é auto-incrementável. Então significa que no momento que ele criar esse registro, ele vai atribuir automaticamente um ID para esse carinha aqui. Legal? Então eu vou colocar aqui para você
toda a estrutura completa de snacks e eu não espero que você consiga digitar tudo isso daqui. Eu estou deixando anexo, mas, de novo, já te adianto que eu peguei exatamente o que tem no arquivo JSON, adaptei as chaves e removi os IDs. Legal? Então, a partir desse momento, eu já tenho todos os meus snacks. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu package.json e vou acrescentar essa chave logo aqui abaixo da minha última, que é uma chave que se chama Prisma. E aqui eu vou colocar mais um comando abaixo dos meus scripts, que é o comando dbseed, ok? O dbseed vai executar o comando prisma dbseed. E eu venho aqui então, vou só dar uma limpeza, esticar um pouquinho para ficar fácil de você ver, npm run dbseed. Ele vai colocar até um emoji para você de um seedzinho, de uma plantinha ali, mas eu vou mostrar aqui para você no nosso pgadmin, que de novo é totalmente opcional, você não precisa fazer isso, é só para a gente ver como é que está ficando. Tá? Então vou vir aqui no meu snack e aqui, olha só que legal, temos todo o banco de dados preenchido com as informações que a gente precisa ter para criar o quê? Agora, dentro do nosso index aqui, .ts, uma rota que vai retornar os snacks. Legal? Só que essa rota, como é algo um pouco mais longo de se fazer, a gente vai fazer na próxima aula, mas já se liga que, veja só que interessante, temos então, só recapitulando, uma conexão, seeds, dados lá dentro, Prisma conectando, agora estamos prontos para cair de cabeça aqui no nosso Express. Legal? No nosso servidor, na nossa API. Então vamos lá, segue aqui comigo.